Pessoal, continuando então a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a distribuição dos pontos e a perspectiva de conteúdos, né? Nós vamos aí ter 3 avaliações, cada uma de 30 pontos, totalizando 90 pontos de avaliação, e nós vamos ter 4 trabalhos, cada um de 2,5 pontos, totalizando 10 pontos de trabalho. Então a nossa pontuação vai estar dividida assim. Como eu disse, a nossa disciplina ela é dividida em 4 partes, que são os blocos 1, 2, 3 e 4. O bloco 1 é sobre matemática básica, que é um bloco mais rápido. Ele acontece do dia 10 do 3, que é o início da aula, até o dia 2 do 4. Então é nesse período que a gente vai trabalhar. E aí, quando terminar esse período, a gente vai ter um trabalho avaliativo sobre esse conteúdo aqui. Os trabalhos avaliativos, todos eles são feitos em casa. Eu passo o trabalho para vocês e marco um prazo para vocês me entregarem, né? E esse trabalho avaliativo, como muitas outras atividades que vocês vão ter que me entregar ao longo do semestre, eles vão ser entregues pelo Moodle. Depois eu vou gravar um vídeo explicando como que você entrega alguma coisa pelo Moodle. Toda a entrega é feita pelo Moodle, certo? Então aí eu vou passar esse trabalho para vocês e marco uma data. Então lá no dia 6 do 4 é o prazo final para você me entregar o trabalho avaliativo. Então você faz no seu prazo, do seu jeito, e me entrega no dia 6 do 4 através do Moodle, como eu vou explicar depois. Então essa é a primeira parte do conteúdo. Aí vem a segunda parte do conteúdo, que é o conteúdo de limite, né? Já dentro da parte de cálculo mesmo. Aí o período vai ser esse aqui, que a gente vai ver as aulas de limite, né? Aí a gente vai ter um trabalho avaliativo, também valendo 2,5 pontos, referente ao conteúdo de limite, que você vai ter que me entregar até no dia 30 do 4 pelo Moodle também. Então, também é um trabalho feito de forma online. E aí vem a primeira avaliação. Então, a primeira avaliação é sobre o conteúdo de limite. Ah, professor, mas a matemática básica, se você não vai cobrar na prova, não? Vou, em todas elas. A matemática básica ela está dentro de limite, dentro de derivada, dentro de integral. Né? A gente vê ela primeiro porque ela é a base para o restante. Teoricamente, a gente deveria já saber essas coisas todas. Né? Mas a prova é sobre limite, os exercícios são sobre limite. Mas dentro de limite você precisa saber matemática básica. Aí a primeira avaliação vale 30 pontos, a data que está agendada é no dia do 30 do 4. Lembrando que todas essas datas podem sofrer alteração aí, né? Dependendo do que acontecer ao longo da disciplina. Mas eu já deixo datas marcadas para ficar como referência aí. Aí a avaliação de segunda chamada, ou método 300, que depois eu vou explicar o que é, acontecendo no dia 7 do 5. Então, a nossa primeira prova é no dia 30 do 4. Segunda chamada, gente, é o seguinte. A segunda chamada é a prova para quem perdeu a avaliação. Então, no dia 30 do 4, eu estou aplicando a prova. Algum aluno que por algum motivo não puder fazer no dia 30 do 4, se perder a prova no dia 30 do 4, ele vai poder fazer no dia 7 do 5, que é a segunda chamada, né? É a prova para quem perdeu. Só que eu vou explicar depois que existe o método 300, então não é interessante para ninguém perder prova, né? Eu vou explicar depois o que é o método 300 para vocês entenderem, né? Mas a nossa primeira avaliação está marcada para o dia 30 do 4. Ó. Aí vem o conteúdo de derivada, que vai ser desenvolvido nesse período. Aí tem um trabalho avaliativo sobre esse conteúdo, que deve ser entregue até o dia 30 do 5. E aí vem a prova de derivada, né? A segunda prova, no dia 30 do 5, valendo 30 pontos, com a sua segunda chamada marcada para o dia 4 do 6. Ó. Então, 30 do 5 é a segunda avaliação, é a prova, e dia 4 do 6 a prova de segunda chamada ou prova do método 300, que eu vou explicar depois. E aí vem a terceira parte do conteúdo, que é integral, né? Que o período vai ser esse aqui, com trabalho avaliativo marcado para esse dia aqui, né? E a terceira prova, que é do conteúdo de integral, marcada para o dia 4 do 7, sendo que a sua segunda chamada vai acontecer no dia 9 do 7, certo? Aí, terminou dia 9 do 7, terminaram-se as provas, todas as notas são lançadas, e aí o aluno vai saber se foi aprovado ou não. Então, no nosso regimento, o aluno tem que conseguir uma nota maior ou igual a 60 pontos para ser aprovado. Caso esse aluno não atinja os 60 pontos, mas fique com nota entre 40 e 60, né? Ou seja, se você ficar no final do semestre com nota entre 40 e 60, você não é aprovado. Né? Porque para ser aprovado você tem que tirar nota acima de 60, 60 ou mais, né? Mas se você tiver com nota entre 40 e 60, você está naquilo que a gente chama na universidade de exame final.
é que você vai ter a oportunidade de fazer uma recuperação, uma prova valendo 100 pontos. Essa é a proposta do exame final. É uma prova valendo 100 pontos. Qual que é o dia dessa prova? 14/7. 8 horas da manhã, dia 14/7, é o exame final da disciplina de cálculo, certo? Então, eu coloquei aqui porque são duas opções que eu dou. A primeira opção é o que é o exame final, é como a universidade oferece o exame final, ou seja, uma prova de todo o conteúdo valendo 100 pontos. Não importa se você ficou com 40, com 50, não importa. Se você não atingiu os 60 pontos, ou seja, se a sua nota está entre 40 e 60, você tem a possibilidade de fazer uma prova de todo o conteúdo valendo 100 pontos. Se você tiver nessa prova valendo 100 pontos, uma nota maior ou igual a 60, você está aprovado. Então, é a recuperação proposta pela universidade. E aí eu dou uma outra opção também, quando chega lá no final do semestre, que é o seguinte, né? Você vai escolher uma das 3 provas para refazer. Ah, como assim, professor? Vou dar um exemplo. Ó, vamos supor que o aluno lá, fulano de tal, tirou 10 no trabalho, na prova de limite, que é a primeira, ele tirou 22, na prova de derivado, que vale 30, ele tirou 16, na prova de integral, ele tirou 8. Quando soma aqui, dá 56. Ou seja, ele não passou, ele não tirou 60. Mas como a nota dele está entre 40 e 60, ele está com o exame final. Então, a primeira opção dele qual que é? Fazer uma prova de todo o conteúdo valendo 100 pontos. Ou seja, essa nota aqui ela é descartada, ele faz uma prova valendo 100. Se ele tirar uma nota maior ou igual a 60, ele é aprovado. Qual que é a segunda opção que eu tô dando, que eu dou na minha disciplina? É a seguinte, você vai ver aqui, ó, limite, a pessoa tirou 22 em 30. Derivada, a pessoa tirou 16 em 30. Integral, ela tirou 8 em 30. Ou seja, a menor nota que ela tirou foi essa aqui, ó, 8. Então, eu dou a ela a opção, né, de refazer essa prova aqui. Então, ela vai poder, no dia 14, ao invés de fazer uma prova de todo o conteúdo, ela vai fazer uma prova só do conteúdo de integral para tentar substituir essa nota aqui. Né? Aí vamos pensar, lá no dia 14 a pessoa faz a prova de integral valendo 30 pontos e aí ela tira nessa prova um total de 14 pontos. Ou seja, a nota dela era 8, mas ela tirou 14. E com 14 pontos, a nota dela passou a ser 62, ou seja, então essa pessoa está aprovada. Né? Então eu dou essa opção também. Ou a pessoa faz uma prova lá no exame final valendo 100 pontos da matéria toda, tendo que tirar 60, ou ela refaz uma das 3 provas aqui para tentar melhorar. Então, por exemplo, esse caso aqui, a pessoa fez a opção por refazer a prova de integral e tirou. Ao invés de tirar 8, tirou 14. Ó. Olha só, observa que ela tinha tirado 8, foi para 14. 14 ainda é uma nota abaixo da média, porque a média em 30 é 18. Mas o 14 já foi suficiente para ela ser aprovada. Então, a maior parte dos alunos faz a opção por essa questão aqui, né, da troca da menor nota. Aí, né, refazendo só do conteúdo, por exemplo, aqui no caso só do conteúdo de integral. Então, essa é a distribuição dos pontos e a forma como estão distribuídos aí dentro dos trabalhos e provas ao longo do semestre.